geração de 1930, vamos falar de Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em 1902, faleceu em 1987. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, filho de uma família tradicional de fazendeiros. Em 1910, iniciou o curso primário em Belo Horizonte. Em 1918, transferiu-se para o Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, do qual foi expulso no ano seguinte, por insubordinação mental. Em 1920, mudou-se com toda a família para Belo Horizonte. Em 1923, iniciou a faculdade de farmácia. Concluiu em 3 anos, mas nunca exerceu a profissão. Nessa época, casou-se com Dolores Moraes. Em 1928, tiveram uma filha, Maria Julieta, que se tornaria no futuro a grande confidente e a maior amiga do poeta. Em 1987, vítima de um câncer, ela faleceu em Buenos Aires. Assim terminou a vida da pessoa que mais amei, escreveu então o poeta, que veio a morrer 12 dias depois por problemas cardíacos. Suas obras principais, né? Alguma Poesia, publicada em 1930, Brejo das Almas, publicado em 1934, Sentimento do Mundo, de 1940, José, de 1942, A Rosa do Povo, publicada em 1945, Claro Enigma, publicado em 1951, Fazendeiro do Ar, publicado em 1954, Lição de Coisas, publicado em 1962. Boitempo, publicado em 1968, As Impurezas do Branco, de 1973, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, publicado em 1977, Corpo, de 1984, Amar se Aprende Amando, de 1985, O Amor Natural, publicado em 1992, Farewell, publicado em 1996. Os contos, Contos de Aprendiz, 1951, As Crônicas, Fala Amendoeira, publicado em 1957, Cadeira de Balanço, publicado em 1963. Carlos Drummond de Andrade é considerado por quase que unanimidade o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Com ele, a poesia lírica deixou de ser apenas expressão sentimental, como no caso dos românticos, ou simples esforço formal, como para os parnasianos, ou ainda áspero enfrentamento do passado, como ocorreu com os modernistas de 1922. Né? A tendência ladina de Drummond, né, explica porque os poemas dele, né, se transformaram no verdadeiro pomo da discórdia modernista e antimodernista. Quais são os fatores básicos, né, da poesia de Drummond? A multiplicidade quase infinita de temas, uma complexa visão de mundo, a linguagem de grande inventividade e capacidade sugestiva. Né? Ele falou de vários temas. O humor, né, perpassa sempre pelas obras dele. Sutil e sempre corrosivo, espécie de olhar enviesado sobre a realidade, mas que, no entanto, sob seu manto esconde uma profunda reflexão a respeito do sentido das coisas, conforme o exemplo. Né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Também. Esse poema é uma verdadeira discórdia, né? É um poema de 10 versos, né? Mas que na verdade são 3, porque eles se repetem várias vezes o mesmo verso em umas poucas palavras. Há 3/4 de século dividiu a opinião pública brasileira. E talvez como nenhum outro em nossa literatura foi tão discutido, parodiado, atacado, interpretado, louvado, incorporado à linguagem de toda a gente. O que dizia então esse poema, né? No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mário de Andrade foi o primeiro a comentar, né, sobre esse poema. Né?
Ele diz que no meio do caminho é formidável. É o mais forte exemplo que conheço, mais bem frisado, mais psicológico de cansaço intelectual. O poema só foi publicado em 1928, no terceiro número da revista de Antropofagia. Nessa ocasião, provocou o seguinte comentário de Alcântara Machado, enviado em carta particular ao autor. Mais estupenda mesmo é a pedra que está no meio do caminho. Vamos sentar nela? Então, a geração de 1930, né, ou a segunda geração modernista, ficou dividida com a pedra do Drummond. Uns aplaudiram com adesão entusiasta, outros avaiaram com repulsa. Manuel Bandeira, Ciro dos Anjos, Murilo Mendes, Milton Campos elogiaram o poema da pedra. Mas várias críticas foram publicadas no jornal, né? A partir de 1940, os ataques e elogios ao poema da pedra recrudesceram. Era decorrência do fato de Carlos Drummond de Andrade ocupar importante cargo público no Ministério da Educação e do surgimento da chamada geração de 45, que a gente vai ver depois, né? Que era contrária à poesia modernista. O gauche, né, que em francês quer dizer esquerdo, é o anti-herói, é o desajeitado, o errado, o sujeito em desacerto com o mundo, para quem as coisas não dão certo e que mantém relativa distância crítica da realidade, mediante uma visão mais ou menos contemplativa, né? Drummond se intitulava gauche, né? Poema de Sete Faces, outro poema de Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. É o poema que ele mesmo se auto-intitula gauche, né? Esquerdo, errado, né? O gauche olha para baixo. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas e pretas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O gauche é um ser solitário, né? Ele mostra muito isso em alguns poemas deles, na maioria dos poemas dele. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. E os temas básicos que ele aborda nas poesias, nas obras dele, né? Primeiro, a reflexão sobre a existência, né? Ele fala de solidão, angústia, incomunicabilidade, os balanços da existência, o fluir do tempo e da morte. O passado, né? Ele fala do passado como um registro, como uma evocação dos fatos, como uma problematização dessa realidade pessoal, familiar e histórica. Outro tema básico de Drummond, né? A temática social, a culpa e a responsabilidade moral do poeta diante das mazelas do mundo, a contestação da ordem política injusta, a passagem da náusea individual à perspectiva de uma nova sociedade, né? E a celebração da ordem socialista. Outro exemplo dessas temáticas nesse poema, né? Mãos dadas, não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao entardecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicídio. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptados por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os horários presentes, a vida presente. Continuando os temas básicos, né? O cotidiano, né? Ele tratava do cotidiano, do dia a dia. O caso do vestido. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era a nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. A poesia sobre a poesia. Drummond fala muito disso em alguns poemas dele. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Ele fala da dificuldade dos versos. Outro tema básico nas obras de Drummond, o amor. O exemplo disso. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados amar? Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho em rotação universal, senão rodar também e amar?
Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que o amor na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Esse o nosso destino, o amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. É na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Outro tema, né? O cantar de amigos. Um exemplo aí. Levaremos Guilhermino para livrarias que não existem mais, cinemas, bailes estudantis, piqueniques serranos, não existem mais, debates flamívomos, cambalhotas de vanguarda que não existem mais. Tudo que não existe mais e continua, anulado existindo.